Olá pessoal, vamos ver agora a nossa segunda questão da prova, né? Vamos começar aqui a resolução dela, é a questão sobre convoluções, né? Então, a questão pediu para resolver essas duas convoluções aqui. A primeira, y de n igual a 1/4 de n, u de n, convolução com u de n mais 2, e a segunda, y de n igual a menos 1 elevado a n, convolução com 2 elevado a n vezes u de menos n mais 2. Então, vamos lá, começar aqui pela primeira. Então, tem aqui o somatório de convolução, né? O y de n igual ao somatório de k de menos infinito a mais infinito. O primeiro sinal, um k, né? 1/4 elevado a k, u de k, vezes o segundo sinal, substituindo n por n menos k. Então, fica u de n menos k, mais 2. O que eu vou fazer agora? Análise aqui dos degraus, né? Tem esse degrau e tem esse degrau. Então, eles limitam aqui o somatório. Então, esse degrau aqui ele é diferente de zero para k maior ou igual a zero. E esse segundo aqui ele é diferente de zero para k menor ou igual a n mais 2. Então, esse somatório, o somatório vai ficar no intervalo de 0 até n mais 2. E esse intervalo ele só existe para valores de n maiores ou iguais a menos 2. Se o n for menor do que menos 2, esse intervalo não existe, então o somatório é zero. Então vamos lá. Então o somatório vai ficar k de 0 até n mais 2 de quem? Nesse intervalo esse integral é 1 e esse integral também é 1. Então fica 1/4 elevado a k. É um somatório bem simples de fazer, né? O tempo elevado ao primeiro a 0, né? 1/4 elevado a 0, ou 1/4 elevado a 0 dá 1, menos 1/4 elevado a esse termo aqui mais 1, né? Ou seja, n mais 3, dividido por 1 menos a razão da PG. Então, vamos agora desenvolver isso aqui, né? 1 menos 1/4 vai dar 3/4. Então, tem um 3/4 aqui. 1 menos o 1/4 elevado ao cubo, né? Vai dar 1 sobre 64, vezes 1/4 elevado a n. Então, temos aqui. O 3/4 passa para cá 4/3, multiplicando 1 menos 1 sobre 64 vezes 1/4 elevado a n. Então, 4/3 vezes 1, 4/3 vezes 1, 64 avos, vai dar 1 sobre 48. E tudo isso vezes 1/4 elevado a n. Só que esse valor, esse resultado aqui, ele só é válido, como eu falei, quando o n for maior ou igual a menos 2. Porque se ele for menor do que menos 2, esse intervalo não existe, então o somatório dá zero. Então a resposta final fica 4/3 menos 1/48 avos vezes 1/4 elevado a n para n maior ou igual a menos 2. Isso aqui é muito importante. E zero, caso contrário. Então isso aqui foi uma convolução bem simples de fazer, né? Tem muitos mistérios. Agora a segunda convolução. A segunda convolução, eu só tenho um degrau, né? Então só tem um limitante aqui. Nesse outro caso aqui eu tinha dois limitantes, né? Agora só tenho um limitante. Mas o procedimento é o mesmo, né? O y de n vai ser igual ao somatório de k de menos infinito a mais infinito. Do primeiro sinal trocando o n pelo k, então fica menos 1 elevado a k, vezes o segundo sinal trocando o n por n menos k. Então fica 2 elevado a n menos k. E aqui o cuidado, ó, eu vou trocar o n por n menos k. Então, u menos, entre parênteses, n menos k, fecha parênteses, mais 2. Agora, tirando o parênteses, né, fica aqui u de menos n, e aqui o k fica positivo, com menos, mais, né, e o 2 continua do mesmo jeito que estava. Então, tem que fazer análise agora em cima desse integral aqui. Esse integral aqui é diferente de zero quando o argumento dele for maior ou igual a zero. Isso acontece quando k for maior ou igual a n menos 2, né? O k está aqui, eu passo o n para lá, fica mais n, e o 2 eu passo para lá, fica menos n. Então, o k tem que ser maior ou igual a n menos 2. Então, beleza. O somatório tem essa limitação aqui. O k tem que ser maior ou igual a n menos 2. Logo, o somatório vai ficar k de n menos 2 até infinito. De quem? O degrau fica zero, nesse intervalo ele é zero, então fica menos 1 elevado a k vezes 2 elevado a n menos k.
O somatório em K, então o termo 2 elevado a n é uma constante. Eu coloco aqui para fora do somatório. Então, continua o somatório aqui de n menos 2 até infinito. De quem? De menos 1 elevado a k, e ficou aqui o 2 elevado a menos k. 2 elevado a menos k. Agora, 2 elevado a menos k é a mesma coisa de meio elevado a k. Né? Então, eu posso juntar este com esse aqui, e fica o termo só. Fica menos meio elevado a k. Pronto, agora é só fazer o somatório. Essa propriedade aqui, né, somatório infinito de uma PG, somatório converge porque a razão da PG, o módulo da razão é menor do que 1. Né? Então, converge. Então, como é que vai ficar? 2 elevado a n aqui, né? Quando o k for igual a n menos 2, menos 0, né? Sobre 1 menos a razão da PG. A razão da PG é menos meio, então fica 1 mais meio. Pronto, agora é só desenvolver isso aqui. 1 mais meio dá 3 meios. Menos meio elevado a menos 2 fica aqui, né? Vezes menos meio elevado a n. Então, isso aqui sobe 2 terços. Menos meio elevado a menos 2 é 4. Então, fica 2n vezes menos meio elevado a n, ó, 2n, eu vou cortar com esse 2 elevado a n aqui, ó. Então fica 2 terços vezes 4, que dá 8 terços, e sobrou menos 1 elevado a n. Pronto. Tem algum limitante? Não, não tem nenhum limitante aqui. Esse resultado vale para todo e qualquer valor de n. Então, a diferença do item B para o item A é que eu só tenho um limitante, né, na minha convolução, que era esse degrau aqui. Já no item A eu tinha 2 limitantes, né? E isso me geraria um somatório limitado, 2 limites, né? O inferior e o superior. E aí eu tinha que analisar aqui qual o intervalo de n para qual isso aqui vale, né? E aí por isso que eu tenho aqui, o resultado é esse aqui para n maior ou igual a menos 2. No segundo caso, eu só tenho um limitante aqui, que é esse degrau. Então não vai acontecer isso, né? O meu somatório vai ser desse ponto a infinito, então ele vai para qualquer valor de n. Então basicamente era isso, pessoal.